Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa videoaula de hoje vai falar sobre questões de geradores e receptores. Não esquece de passar lá nas redes sociais, deixar sua contribuição, se gostou, se não gostou, mas fique à vontade para poder dizer as suas palavras. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, todas as aulas postadas lá para você ver no tempo que você achar melhor. Vamos lá? Bom, relembre comigo o que é um gerador elétrico. O gerador elétrico é aquele aparelhinho que a gente vai utilizar para fornecer tensão elétrica, ou seja, para você ter a energia necessária para conseguir uma corrente elétrica percorrendo o circuito, o aparelho que você quer ligar. Lembre que todo gerador tem a sua resistência interna, né? Lembre também que você pode ter um gerador ideal e um gerador real. O ideal é aquele que a resistência interna é tão pequena que a gente pode desprezar. E o real é aquele que a resistência interna tem que ser levada em consideração. O receptor elétrico, a gente usa ele para fazer uma transformação de energia, ou seja, recebe energia elétrica e transforma essa energia em energia de outro tipo, uma espécie de troca de energia, de transformação realmente, né? Lembre que, assim como o gerador, o receptor tem a sua resistência interna e também vai ter o receptor ideal e o receptor real. A diferença para você identificar no circuito o que é um gerador, o que é o receptor, é que a corrente elétrica no gerador vai da barrinha menor para a barrinha maior, nesse sentido, enquanto que no receptor ela vai no sentido contrário, da barrinha maior para a barrinha menor, ok, gente? A principal equação matemática para a gente resolver coisas com geradores e receptores é a lei de Ohm-Poilet. Para geradores elétricos, ela tem essa forma aqui, com o sinal positivo. Resistência dos resistores, resistência interna do gerador, corrente elétrica que percorre o circuito, né? E para receptores, a diferença é que o sinal aqui embaixo é negativo. Resistência do receptor, interna do receptor, resistência dos resistores, corrente elétrica, ok? Não se esqueçam da diferença, sinal mais no gerador, sinal menos no receptor. Então vamos para a nossa primeira questão de hoje, vem lá da UFPE de 2002. Uma bateria elétrica possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,1 ohm. Qual a diferença de potencial em volts entre os polos desta bateria se ela estiver fornecendo 1 ampere, corrente elétrica, para uma lâmpada, ok? Então veja só. O que vai acontecer aqui? O gerador fornece a DDP, mas a resistência interna já rouba um pedaço, uma parte dessa DDP que o gerador deveria fornecer. Como ele está pedindo entre os polos da bateria, significa que não me interessa a lâmpada, não me interessa o resto do circuito. Só me interessa entre os polos da bateria. Então, só vou levar em consideração a resistência interna, ok? Então, vejam só, sabendo disso, a resistência interna vai roubar um pouco da DDP do gerador. Feito isso, a gente sabe da primeira lei de Ohm que U é igual a RI. E aí, portanto, a gente vai aplicar isso aqui para a resistência interna, para saber quanto de DDP essa resistência interna vai roubar do gerador. Perfeito? Vamos substituir os valores que a gente tem. A gente sabe que a resistência interna é 0,1 ohms e a gente sabe que a corrente é 1 ampere. Então, 0,1 vezes 1, a gente vai ter que a DDP roubada pela resistência interna é 0,1 volts. Então, se a bateria deveria fornecer 1,5, mas 0,1 está sendo roubado, então a gente fica que entre os polos da bateria só vai ter 1,4 volts. Perfeito? Que vai dar para a gente a resposta da letra B de bola. Segunda questão diz assim para a gente. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador é 12 volts. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes. Nessas condições, a resistência interna do gerador em ohms é igual a quanto? Então, primeiro a gente tem que lembrar que a corrente de curto-circuito é a corrente máxima, né, que você pode ter quando você não tem resistência no circuito, a não ser a resistência interna do gerador. Então, sabendo disso, pegue a lei de Ohm-Poilet para o gerador, sinal positivo, né? A gente vai desconsiderar os resistores, só vai considerar a resistência
interna. Quando isso acontecer, essa vai ser a corrente máxima do teu circuito, a corrente de curto-circuito, tá certo? Então vamos substituir os valores que foram dados. Ele disse que o gerador fornece 12 volts e a corrente de curto-circuito é 5 amperes. Vamos fazer meio para os extremos, o R vai vir para cá, o 5 vai descer para baixo do 12, e 12 dividido por 5 dá 2,4 ohms, que nos dá como resposta a letra A. Bom, lembremos agora um pouquinho do gráfico do gerador, né? O gráfico do gerador, lembre que esse sinal menos na equação linear do gerador faz com que o gráfico dele seja um gráfico inclinado para baixo. E aí a gente tem alguns elementos importantes. O valor daqui é o valor da tensão máxima do gerador, o valor da própria DDP do gerador, e aqui embaixo vai dar a corrente de curto-circuito, ok? Para o receptor, o sinal da equação linear é positivo, então esse é um gráfico ascendente, o gráfico para cima. E esse valor aqui, o valor da posição inicial do gráfico, vai ser o valor do funcionamento do receptor, tá certo? Então vamos lá ver uma questão sobre isso. A questão diz assim: uma bateria comercial de 1,5 volts é utilizada no circuito esquematizado ao lado, no qual o amperímetro e o voltímetro são considerados ideais, ou seja, nem o amperímetro nem o voltímetro interferem no funcionamento do circuito. Varia-se a resistência R e as correspondentes indicações do amperímetro e do voltímetro são usadas para construir o seguinte gráfico de voltagem versus intensidade de corrente. Está aqui o gráfico voltagem por corrente. Usando as informações do gráfico, calcule, letra A, o valor da resistência interna da bateria, e letra B, a indicação do amperímetro, ou seja, qual vai ser a corrente elétrica quando a resistência R tiver o valor de 1,7 ohms. Logo de cara, perceba, gráfico voltagem por corrente elétrica, gráfico para baixo descendente é um gráfico de gerador, perfeito? Então vamos explorar. Letra A, o valor da resistência interna da bateria. Perceba que nós sabemos que a equação linear para o gerador é essa daqui, U igual a E menos RI. Vimos agora há pouco, né, quando revisamos o gráfico do gerador. Então, daqui do gráfico, a gente pode tirar alguns valores importantes que já resolvem o nosso problema. Perceba, a corrente elétrica vale 1 ampere, o gerador vale 1,5 volts e a DDPU vale 1,2. Percebe? Então, a gente tem aqui o valor do gerador, aqui o valor da corrente, aqui o valor da DDP. Faça a substituição, a gente fica 1,2, 1,5 e 1 da corrente. Faça isso aqui, 1 R vezes 1 para o lado de cá, 1,2 para o lado de cá, né? Então isso aqui vai passar para o lado lá positivo, esse aqui vem para o lado de cá negativo, 1,5 menos 1,2 dá uma resistência interna de 0,3 ohms. A letra B te pede a indicação do amperímetro, qual a corrente elétrica, quando a resistência R tiver o valor de 1,7 ohms, ok? Bom, vamos pegar a lei de Ohm para o Alê e vamos ver o que é que a gente já tem, né? A gente sabe que o gerador daqui do gráfico, 1,5. A resistência interna a gente achou no item passado 0,3. E o resistor R vai valer 1,7. Então, fazendo essas substituições, a gente encontra essa equaçãozinha aqui. 1,7 mais 0,3 dá 2. Então, a gente tem 1,5 dividido por 2. A corrente elétrica que vai passar no perímetro vai ser de 0,75 amperes. Vamos falar um pouquinho agora de associação de geradores e receptores, tá certo? Então, veja. Geradores elétricos a gente associa em série e quando fizer associação em série, a gente faz isso para ter uma tensão elétrica, uma DDP maior. E aí, para você achar o gerador total, basta somar todos os que você tiver em série, perfeito? Se você colocá-los em paralelo, qual é a regra? Só funciona se você colocar geradores iguais. Porque se você usar um gerador diferente do outro em paralelo, o que for mais fraco vai funcionar como um receptor.
e não como gerador, perfeito? Não se esqueça. E aí, o valor total dessa associação em paralelo é o valor de um só, mas eles precisam ser iguais, ok? Para receptores, a regra é idêntica, só que você associa receptores em série quando você quer obter mais transformação de energia, receber energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. E aí o receptor total é apenas a soma de todos os receptores que você estiver utilizando em série. Para fazer em paralelo, mesma regra daqui, você tem que usar receptores iguais, porque senão o mais fraco deles vai ser um receptor e o mais forte deles vai virar um gerador. Então, usando receptores iguais, o valor total é o valor de um só, ok? Então, vamos ver uma questão sobre associação de geradores e receptores, tá? 6 pilhas iguais, cada uma com a diferença de potencial V, cada uma vale V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida no perímetro A, qual é a corrente elétrica, vai ser quanto? Então tem as opções aqui, né? Perceba que não tem número, né? As opções são com letras, então é uma questão algébrica. Então a gente precisa resolver essa associação aqui, tranquilo? Então vamos lá perceber o que está acontecendo. Cada pedaço desse aí, que está entre essas barrinhas laranjas, né? Estão em série. Por que eu sei que está em série? Porque entre as duas pilhas o fio não se divide. Então isso está em série com isso, isso está em série com isso, isso está em série com isso. Quando eles estão em série, o que é que eu uso? Eu uso que eu só preciso somar o valor de cada um. Como a gente tem 2, então a gente vai somar. Cada um vale V, foi dado aqui no início da questão, então é V mais V, vale 2V. Então cada pedaço laranja desse aqui vale 2V. Então você tem 2V aqui, 2V aqui e 2V aqui. Perceba agora que esse com esse estão em paralelo. Por que eu sei que eles estão em paralelo? Porque o fio entre esse e esse se divide, o fio entre esse e esse se divide, havendo divisão, associação em paralelo. Quando a associação em paralelo, o valor total é o valor de um só. Quanto é que vale um só daqui? 2V, né? Então a gente sabe já que o total é 2V. Então isso tudo aqui vale 2V apenas, né? Sabendo disso, veja lá, sabendo da primeira lei de Ohm, a gente sabe que U é igual a RI, a gente está querendo achar a corrente elétrica I, a gente sabe que a resistência é R, está aqui na questão, e o U, que é DDP, acabamos de achar, é 2V, né? Sabendo disso, 2V é igual a RI. Eu quero I, então R vai passar para baixo de 2V. A gente fica como resposta a letra B de bola. Nossa próxima questão vem lá do Mackenzie. Para um certo equipamento eletrônico funcionar normalmente, utiliza-se uma fonte de alimentação de 6 volts, a qual pode ser obtida pela associação adequada de algumas pilhas de 1,5 volts cada. Considerando que essas pilhas são geradores elétricos ideais, então não vai ter resistência interna delas, duas associações possíveis são... Bom, o que a gente está querendo? A gente está querendo obter 6 volts, mas a gente tem pilhas de 1,5 volts. Que possibilidades nós temos? Primeiro, a gente pode associá-las em série, né? Para associar em série, então eu vou precisar somar as DDPs e o total tem que dar 6. Como eu tenho 1,5, para dar 6 eu vou somar 4, né? 4 pilhas de 1,5 vai me dar uma pilha total de 6 volts. Onde é que eu tenho 4 pilhas associadas em série nessas opções aqui? Perceba que eu tenho aqui na letra B, na letra C e na letra D. 4 pilhas em série, cada uma valendo 1,5 vai dar 6. Então, já elimino a letra A e já elimino a letra E, ok? A outra possibilidade é que a gente associe em paralelo. Mas lembre que em paralelo significa que eu posso ter várias coisas em paralelo, elas têm que ser todas iguais. E aí o valor total é o valor de uma só, o que significa que cada perna que eu tiver em paralelo tem que ser 6 volts. Onde é que eu vou ter isso? Eu vou ter aqui e aqui. Letra E já estava eliminada. Perceba que aqui dá 6 volts. Por que que dá? Porque eu sei que essas 4 em série dá 6
Essas 4 em série também dá 6. E quando a gente tem geradores em paralelo, o valor total dessa associação em paralelo é o valor de uma perna só. Se essa vale 6, essa vale 6, o total é 6. Portanto, letra C. E aí, meu querido, vamos lá? Vem com o tio Léo, vamos fazer agora um pouquinho de questões mais aprofundadas, tá certo? Bom, nossa próxima questão diz assim: com respeito aos geradores de corrente contínua e suas curvas características de DDP por corrente elétrica, curva característica significa o gráfico, tá, gente? Analise as afirmativas seguintes. Afirmativa 1. Matematicamente, a curva característica de um gerador é decrescente e limitada à região contida no primeiro quadrante do gráfico. Quando o gerador é uma pilha em que a resistência interna varia com o uso, a partir do momento em que o produto dessa resistência pela corrente elétrica se iguala à força eletromotriz, a pilha deixa de alimentar o circuito. Em um gerador real conectado a um circuito elétrico, a diferença de potencial entre seus terminais é menor do que a força eletromotriz. E aí a gente tem que analisar quais são corretas dessas afirmativas. Vamos lá, vamos analisar uma a uma, tá certo? Bom, a primeira fala do gráfico do gerador, né? Lembre lá, o gráfico do gerador é um gráfico descendente, um gráfico para baixo, e ele fica preso no primeiro quadrante, né? Lembre lá, quadrante é primeiro, aqui seria o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então é uma curva reta, na verdade, né? Para baixo, presa no primeiro quadrante. Exatamente o que está escrito ali em cima. Então essa daqui, primeira afirmativa, com certeza é correta. Segunda afirmativa, a fala do gerador que deixa de alimentar o circuito quando o produto da resistência interna pela corrente elétrica se iguala à força eletromotriz. Bom, vamos lá para a equação linear do gerador. O que é que ele está dizendo? O produto é multiplicação, né? O produto resistência interna pela corrente, quando isso aqui se igualar à força eletromotriz, é um outro nome para a gente falar de gerador, é o nome, na verdade, mais correto. Então, quando esse produto se igualar à força eletromotriz, você não vai ter DDP, né? Porque quando esse daqui igualar com esse, a subtração de duas coisas iguais vai dar 0. Então, de fato, não vai haver DDP no teu sistema. Então, de fato, a bateria não vai alimentar o circuito, não vai ter como você ter DDP, tá certo? Então, novamente correta a segunda. A terceira afirmativa fala que em um gerador real conectado a um circuito elétrico, a diferença de potencial entre seus terminais é menor do que a força eletromotriz. Bom, lembre lá o que acontece aqui. Nós temos em todo gerador, né, que fornece a força eletromotriz, uma resistência interna. Nós fizemos uma questão hoje que mostrava que essa resistência interna já rouba um pedaço da força eletromotriz, já rouba um pedaço da DDP do próprio gerador. Então, de fato, o que vai sair daqui de DDP não é a DDP total que o gerador poderia dar, porque uma parte dela já é roubada. Então, correta também a terceira. Das alternativas que nós temos, ficamos com a letra E. Todas elas são verdadeiras. Mais uma questão para a gente aprofundar um pouquinho. Diz assim: 3 pilhas de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna 1 ohm são ligadas como na figura a seguir. A corrente elétrica que circula pelas pilhas é de... Aí tem o valor da corrente e se essa corrente está indo no sentido horário ou anti-horário. Então vamos primeiro matar essa história de horário e anti-horário, tá certo? Perceba que a gente tem 3 pilhas, né? 3, ok? Então vamos analisar aqui. Nós temos 2 pilhas que mandam corrente no sentido horário, percebe? Corrente da barrinha menor para a barrinha maior. Então, tanto essa quanto essa mandam a corrente no sentido horário. E uma só apenas mandando no sentido anti-horário. Então, é evidente que essas duas vão ganhar dessa aqui única, né? Já que elas são iguais, então a soma dessas duas ganha dessa daqui. Então, a corrente flui no sentido horário do nosso circuito. Então, a gente fica com a letra A, ou letra C, ou letra E. Portanto, agora resta-nos saber o valor da corrente. Se é meio, se é 1,5
ou 2 amperes. Então, nós sabemos que, primeira lei de Ohm, a DDP total é o R total pela corrente elétrica, tá certo? Não tem resistência a não ser as resistências internas, né? Não tem resistores a não ser a resistência interna das nossas pilhas. O U total vai ser isso aqui, ó. Esses dois E mais E, que são os dois a favor que vão ganhar, e esse daqui vai funcionar como um receptor, né? Já que ele está contrário, a corrente vai passar contrária nele. Então, esses dois geradores, esse daqui funciona como um receptor. Por isso que ele é negativo, né? Ele vai tirar energia do nosso circuito para fazer a transformação dessa energia em outros tipos de energia. E aí você tem as 3 resistências internas, todas elas estão no mesmo fio, não há divisão do fio entre as resistências, não há divisão aqui, não há divisão daqui para cá. Então essas 3 resistências estão em série a gente soma as 3, né? Então perceba que 2E menos E dá 1E. E a soma de 3 Rzinhos, né? Vamos substituir os valores que a gente sabe. O valor da pilha é 1,5 e o valor da resistência interna é 1 ohm, né? 1,5, 1. Feito isso, 3 vezes 1, 3. Esse 3 passa aqui para baixo do 1,5 dividindo. Então a gente vai ter a corrente como meio ampere, o que nos dá como resposta a letra A. Nossa última questão diz assim para a gente. No circuito a seguir, a corrente que passa pelo amperímetro ideal, então o amperímetro não interfere no funcionamento do circuito, essa corrente vai ter intensidade de 2 amperes. Invertendo a polaridade do gerador de força eletromotriz E2, invertendo a polaridade desse daqui, ou seja, a barrinha maior vai vir para cá, a barrinha menor vem para o lado de cá, ele inverte de lado, né? A corrente do amperímetro agora mantém o seu sentido, ou seja, a corrente não muda de sentido, ela continua fazendo o circuito no sentido horário. Como é que eu sei que é no sentido horário? Porque vai da barrinha menor para a barrinha maior. Então, se no início era assim, a corrente está indo no sentido horário. E aí você inverte esse daqui e mesmo assim a corrente continua no sentido horário. Fazendo isso, a corrente deixa de ser 2 amperes para ser 1 ampere. Qual é a força eletromotriz do E2? Então, qual o valor de E2? Ok, minha gente? Então, vamos lá. O que é que a gente sabe para resolver essa questão? O segredo está aqui, nessa história da inversão. Então, a gente vai ter 2 situações a considerar. Antes da inversão e depois da inversão. Então, a primeira é antes da inversão. A gente sabe que o total é R total vezes I. A gente só tem um R aqui, ó. Ok? Um único R aqui. O E1 a gente sabe que é 30 volts, o E2 a gente não sabe. Nessa primeira situação, antes da inversão, a corrente é 2 amperes. Então, substitua o que é que a gente sabe. Antes da inversão, esse e esse estão em série, então basta somá-los, né? Os dois estão se ajudando, os dois estão funcionando como geradores. Então, eu sei que o E1 é 30, a corrente é 2, 2 vezes R, 2R, ok? Essa é a primeira situação. Como eu não sei nem o valor de E2 e também não sei o valor de R que não foi dado na questão, eu vou parar aqui. Vou explorar agora a segunda situação. A segunda situação, a gente inverteu o E2. Se inverter o E2, a corrente nesse E1 continua indo no sentido horário, então vai da barrinha menor para maior, gerador, mas agora inverteu esse aqui. Essa barrinha maior vai vir para o lado de cá, então a corrente vai passar da barrinha maior para a barrinha menor. Vai funcionar como um receptor. Então o E2 vai ficar negativo agora. E a corrente na segunda situação é 1 ampere. Perfeito? R vezes 1 dá R. Então perceba que se eu sei que R agora é 30 menos E2, onde tem R aqui eu posso fazer a substituição. Então a gente vai ficar com essa equação aqui para ser resolvida. No lugar de R, entrou 30 menos E2. Lembre que esse 2 da frente vai multiplicar tudo que você botou aqui, por isso os parênteses que eu coloquei, né? Então, fazendo essas multiplicações, a gente vai ter que 30 mais E2 é igual a 60 menos 2 E2, tranquilo? Passa tudo que é 2 para o lado esquerdo e tudo que não tem E2 para o lado direito. Isso aqui vai passar para lá positivo, isso aqui vai passar para o lado direito negativo. Então, a gente vai ter 3E2 igual a 30. Portanto, E2 é 30 por 3, E2 vale 10 volts. Encontramos o que nós queríamos na letra A.
É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido as questões. A gente se encontra na próxima aula com o assunto efeito ou lei de Joule. Vai lá nos nossos canais sociais, no Instagram, no nosso canal lá do YouTube, deixe os seus comentários. Qualquer coisa, pode deixar a dúvida, que à medida que o tempo for passando, eu vou atendendo a cada um, tá certo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. É um período de cuidado. Por favor, se cuidem, tá certo? Beijo para todos.